Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E hoje o nosso convidado aqui no Café com Política é o ex-secretário de Defesa Social de Minas Gerais, Rômulo Ferraz. Ele é pré-candidato pelo PV a deputado federal. Muito bom dia, Rômulo. Bem-vindo aqui ao Café com Política. É um prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Delma. E bom dia, ouvintes da Super FM. É uma honra estar aqui com vocês. O prazer é nosso de tê-lo aqui. Bom, o senhor é procurador de Justiça, foi secretário de Defesa Social e agora é pré-candidato a deputado federal pelo PV. Eu posso imaginar que as suas propostas dessa pré-candidatura estejam muito ligadas à questão da segurança pública. Então é inevitável começar perguntando sobre essa crise de segurança pela qual passou o Estado agora recentemente. Agora a gente já está vivendo dias um pouco mais tranquilos, mas todos nós ficamos aterrorizados aqui com ônibus sendo incendiados, com bancos sendo assaltados, enfim, cenas lamentáveis do ponto de vista da segurança do Estado. E eu te pergunto, Rômulo, o que deu errado na nossa política de segurança pública para que a gente tenha chegado a esse momento, a rever cenas de assalto a banco com reféns, que é uma coisa que foi comum durante algum tempo e a gente viu de novo essas cenas. Onde é que está o erro aí? Rodrigo, na verdade, o nosso sistema penal, né, ao longo dos anos, esses fenômenos, né, como explosão de caixas eletrônicos, roubo a banco, etc., e o próprio tráfico de entorpecentes levou à formação de organizações criminosas com presença muito efetiva nos diversos estados do país e, sobretudo, nas grandes unidades prisionais. Em Minas Gerais não tem sido diferente, né? Na verdade, existe uma organização criminosa que, já de algum tempo, ela tem uma presença no estado de Minas Gerais, sobretudo nas regiões do Triângulo e do sul do estado, e tem uma política ao longo dos anos de segregação das lideranças dessa organização, aqui na penitenciária Nelson Hungria, ou lá em Francisco Sá, onde nós temos um único presídio de cumprimento de pena no regime diferenciado, que é mais rigoroso. E é preciso que haja uma articulação muito grande entre as polícias, civil, militar, Ministério Público, sistema prisional, para que a inteligência do sistema funcione e que, eventualmente, essas transferências dessas lideranças sejam realizadas, né, como parece que está ocorrendo já nos últimos dias, a partir até de um trabalho de coordenação do próprio Ministério Público. Rômulo, o senhor é candidato a deputado federal, né? Que é um cargo legislativo, né? Diferente do executivo, que o senhor já fez parte como secretário de Defesa Social. Eu pergunto, se eleito, como o senhor gostaria de contribuir, por exemplo, para que esse cenário que o senhor acabou de descrever aí em relação à segurança do nosso Estado, ele pudesse mudar, né? O senhor tem algum projeto de lei já em mente, por acaso, que poderia ter algum retorno efetivo em relação a isso? Olha, eu penso que nós podemos aprofundar muito. Há um consenso entre aqueles que operam nesse setor da segurança pública, inclusive as próprias polícias, no sentido de que, agora com a criação recente do Sistema Único de Segurança Pública, que é um pleito antigo, que haja um trabalho efetivo de coordenação por parte da União e que possa auxiliar os estados que são os incumbidos no desenvolvimento e na execução da política de segurança pública. Essa matéria, ao longo dos anos, Delma, ela ultrapassou até na consciência do cidadão a preocupação que o cidadão sempre teve com saúde, educação em muitos estados e municípios. A preocupação com a segurança pública, ela já está em primeiro lugar com relação a aquilo que o cidadão tem de interesse por parte da prestação de serviço público. Então, é preciso que nós façamos uma legislação infraconstitucional, ou seja, além dos balizamentos que hoje existem, que avancemos com uma legislação com relação às penas e ao processo penal, sobretudo, que haja uma mudança também no sistema prisional. Hoje nós temos uma superlotação em todos os estados da federação. Há muito preso que não oferece periculosidade estar recolhido, em contrapartida àqueles que já praticaram, por exemplo, vários roubos, né, ou furtos, etc., estão aí no sistema, e são justamente esses indivíduos que trazem aquela chamada sensação de insegurança para o cidadão. Então é preciso que haja uma readequação da legislação, né? Não só da legislação penal, processual penal, mas também daquilo que diz respeito à execução da pena, que vai impactar no sistema prisional, que é fundamental. Você vê o fenômeno agora que está ocorrendo em Minas Gerais, ele está ocorrendo dentro das unidades prisionais, para aqui, para fora, impactando sobremodo na realização de crimes de maior potencial lesivo.
O senhor falou aí a respeito do SUSP, e a gente ouviu alguns especialistas em segurança pública, o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, especialistas que criticaram o fato de apenas haver a criação, mas não haver necessariamente ter havido a criação de uma estratégia nacional de fato de segurança pública. O senhor acha que passa justamente por isso? O governo federal ainda peca nesse sentido de apenas criar, mas não estruturar, não coordenar de fato? Não, Rodrigo, não tenha dúvida. A proposta original dos próprios secretários de segurança era a criação do SUSP no âmbito até de uma emenda constitucional. Assim como nós tivemos na Constituição de 88 a criação do Sistema Único de Saúde e também na área de educação, que seja feito da mesma forma para a área de segurança pública. Porque não adianta só também criar no papel, né, um sistema único que seja coordenado pela União, se você não cria, por exemplo, também fundos vinculados, né, de liberação de recursos para as áreas de segurança pública, ou seja, para a área de prevenção e repressão na atuação das polícias e também para o sistema prisional. Hoje em dia, ainda hoje, os estados têm um determinado valor no Fundo Nacional, né, destinado à construção de presídios no âmbito do Ministério da Segurança Pública, mas a liberação desses recursos, efetivamente, ela não se dá nos últimos anos. Esse recurso tem sido contingenciado, os estados têm imensa dificuldade de construir presídios e de gerar vagas, e nós vimos há 2 anos cenas terríveis lá em alguns estados do Norte e Nordeste, né? E vivenciamos nesse momento também essa movimentação anormal aqui em Minas Gerais, e isso está sempre ocorrendo em outros estados. Então, esse trabalho de coordenação da União, ele é fundamental. Você vê, por exemplo, depois da criação do SUS, com todas as distorções que ainda temos na área de saúde, mas houve um avanço muito grande no acesso do cidadão à prestação de serviço público de saúde. E da mesma forma, nós temos que ter uma vinculação que passa. A área de segurança pública é uma área muito cara, né? Mas que tem que haver uma destinação efetiva de recursos para esse tema. Não ficar só na esfera dos estados a incumbência de buscar investimentos que nesse momento não existem nos estados. Então é preciso que a União o faça. É fato também que nós criticamos, o Sistema Único acabou sendo criado de forma também muito assodada. Essa própria intervenção federal no Rio de Janeiro também parece que foi... Parece eleitoreira às vezes. Exatamente, né? Foi até talvez numa vertente diversionista, porque havia uma discussão em torno de reforma da Previdência e outras que naquele momento se inviabilizaram no âmbito do parlamento, e veio de última hora essa intervenção federal sem que o Exército, inclusive, tenha sido avisado com antecedência e realizado um planejamento. E lá no Rio de Janeiro nós continuamos enfrentando as mesmas dificuldades diante do decreto de intervenção, e nesse bojo o Congresso Nacional resolveu tramitar às pressas todos os projetos da área de segurança pública, e no âmbito desse processo foi aprovado o SUSP. E ainda assim nós entendemos que é um avanço e que mais na frente nós podemos aperfeiçoar esse sistema através de outras normas que nós podemos editar no âmbito do Congresso Nacional. O senhor vai disputar a eleição pelo Partido Verde, que é um partido que tem causas mais para o lado da sustentabilidade, ambientais. Obviamente, o partido não trabalha só com isso, mas dá prioridade a esses temas. O senhor está afiliado ao partido há quanto tempo e por que o PV? Na verdade, nós estamos num processo de pré-candidatura, né? Eu me afastei dentro do calendário eleitoral no mês de abril e optei pela filiação a convite de muitos amigos, inclusive parlamentares, né? Com quem tem um relacionamento institucional também há muitos anos, de filiação ao Partido Verde, por entender que no contexto político, né, que nós vivenciamos, o Partido Verde, ou eventualmente, se nós formos exercer um mandato, sobretudo no âmbito federal, que na atuação do Partido Verde nós temos condições de, dentro da nossa história institucional, né, não só, por exemplo, nos temas da segurança pública que acabei de falar, mas também na área do meio ambiente, que está na essência e formação desse partido, nós podemos dar uma contribuição. Minas Gerais, por exemplo, é um estado que tem uma interseção muito grande com esse tema, né? Nós temos aqui grandes atividades na área de mineração que são altamente impactantes, né, para o meio ambiente no estado, e o estado talvez, historicamente, ele sofre essa intervenção, né, há muitos anos, há muitas décadas, e não tem uma contrapartida também, tem um aspecto econômico e não só ambiental, não tem tido ao longo dos anos uma contrapartida financeira, né, que justificasse a tamanha degradação ou intervenção que ao longo dos anos foi um verdadeiro espoliamento, né, dessas riquezas minerais aqui e no âmbito do nosso estado. Então essa opção, né, numa eventual pré-candidatura, porque nós estamos colocando o nome do partido para na hora certa, né, podermos ser sacramentados ou não,
foi dentro de um contexto que esse partido também tem uma boa circulação entre as diversas correntes e tendências do parlamento. E no meu caso, a minha trajetória também, ela passa muito pela articulação política, né? Eu tive essa incumbência ao longo dos anos, pelo menos durante 15 anos, né? Eu venho fazendo isso no âmbito do próprio Ministério Público, junto ao Legislativo, Poder Executivo e também às demais instituições. A gente ainda tem um minutinho, há tempo de fazer uma última pergunta. O PV, historicamente, nos últimos anos, caminhou muito ao lado do senador Aécio Neves, depois do governador Anastasia, quando eram governadores. Integrou agora o Bloco Independente da Assembleia. Neste momento, o senhor, inclusive, foi secretário de Defesa Social na gestão do ex-governador Antônio Anastasia. O PV está perto de quem? De qual candidatura ou pré-candidatura ainda neste momento ao governo do Estado? Rodrigo, com relação a isso, eu costumo até dizer que eu sou, vamos dizer, cristão novo nessa matéria, né? Então, tem uns parlamentares que são mais experientes e que já estão exercendo mandato, sobretudo na Assembleia Legislativa, que tem feito essa articulação. Atualmente, o PV integra a base do governo Pimentel e eu sei que tem havido conversas, né, do partido com as diversas tendências. O quadro ainda está em formação. Até no meu caso, eu também pude integrar um governo do senador Anastasia, mas também integrei a subsecretaria de Relações Institucionais nesse governo, Fernando Pimentel. Então, nós estamos ainda em fase de conversação e as lideranças mais experientes do partido farão essa opção no momento certo, até o limite da legislação, que será aí no final de julho e começo de agosto, quando serão realizadas as convenções partidárias, e nós temos toda a confiança que será feita a melhor opção possível, não só para a opção partidária, mas sobretudo para a própria sociedade e para o povo aqui de Minas Gerais. Muito bem. Rômulo Ferraz, ex-secretário de Defesa Social de Minas, procurador de Justiça que agora está afastado já por causa da pré-candidatura, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Verde, foi nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Delma, muito obrigado, Rodrigo e equipe aqui da Super FM, muito obrigado pela paciência de nos ouvir aqui, os nossos queridos ouvintes da Rádio Super FM. Bom dia a todos.